Aleluia! Seja muito bem-vindo à nossa live Abundantemente Mais. Tenho certeza que Deus te trouxe aqui para você receber essa palavra da parte de Deus. Quer declarar que Ele abençoa abundantemente o trabalho das suas mãos. Hoje nós vamos compartilhar nosso terceiro capítulo desse livro aqui, Abundantemente Mais, porque eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Essa palavra infinitamente no original é abundantemente, por isso que eu estou declarando que você vai colher abundantemente tudo aquilo que você pede e pensa e acredita que Deus pode fazer. Deus pode fazer infinitamente mais, abundantemente mais, e é o que Deus vai fazer na sua vida, para a glória do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Lembrando que a palavra vem pelo ouvir, ou a fé vem pelo ouvir o que é a palavra de Cristo. Uma vez que você ouve, a fé é gerada no coração. Uma vez que a fé é gerada no coração, você deve confessar. Por isso que eu vou pedir para você sempre declarar aquilo que nós estamos declarando aqui, que é a palavra de Deus, porque à medida que você declarar a verdade da palavra de Deus, com certeza milagres vão acontecer, porque palavras são sementes. Lembre-se de algo, que a nossa língua é como o leme do navio, e para onde a nossa língua aponta, para lá que a nossa vida vai. Por isso, nesses dias, nesses 21 dias, nós estamos declarando que nós vamos viver as bênçãos do Senhor de uma forma abundante. Nós vamos desfrutar de bênçãos abundantes do Senhor. Você, na sua casa, na sua família, seu ministério, no seu trabalho, vai colher abundantemente. E eu tenho declarado nesses dias que você vai ver o que você nunca viu e vai experimentar o que você nunca experimentou. Se você crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus, vocês são muito bem-vindos. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com vocês de uma forma muito especial, em nome de Jesus, nessa live, ok? Quero profetizar e declarar que milagres vão acontecer. Ontem mesmo nós compartilhamos a respeito de um Deus que ama nos presentear, e hoje uma irmã testemunhou que Deus a surpreendeu ali, a família dela, com um presente extraordinário. E Deus tem feito coisas extraordinárias, tem aumentado a sua fé, e você vai ver de fato o milagre de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você não fez isso ainda, compartilhe essa live, com certeza outras pessoas vão ser muito abençoadas em nome de Jesus. Bom, então eu gostaria de compartilhar a respeito desse Deus que abençoa abundantemente o trabalho das nossas mãos. Deus ama abençoar o trabalho das nossas mãos, né? Ele mesmo diz que do trabalho das nossas mãos nós vamos colher. Então Deus é um Deus que é abundante em nos prosperar com o trabalho das nossas mãos. Então, mas é importante que você saiba que o Senhor deseja que nós tenhamos essa fé que Ele vai suprir cada uma das necessidades, mas principalmente sejamos abundantes na obra do Senhor. Então a prosperidade do Senhor não é simplesmente Deus nos abençoar financeiramente, mas é Deus nos abençoar financeiramente e nós continuarmos investindo no reino de Deus, ou vivendo a vontade de Deus para nós e servindo o reino de Deus, servindo a igreja, porque com certeza é o que Deus espera de nós. Às vezes ficamos preocupados, não é, com a falta, com o que vamos ter ali na frente, mas sabe de uma coisa? Nós temos que entender algo, que Deus nos abençoa de uma maneira abundante quando nós também decidimos, pela fé, servirmos ao Senhor, investirmos nosso tempo realmente na obra do Senhor. E eu gostaria de compartilhar a respeito de Pedro. Pedro é um exemplo de alguém que experimentou a abundância de Deus no seu trabalho, né? A sua profissão era pescador. Vocês conhecem a história de Pedro, né? E com certeza você sabe, o salário do pescador, que vive da pescaria, é vender o peixe, não é verdade? Então, veja, Pedro, ele estava ali num dia e ele pescou a noite inteira e ele não pegou nada. Então, o que isso significa? Significa que o pescar a noite inteira ali foi trabalhar e não receber. E aí eu te pergunto, imagina só, você trabalha o mês inteiro e no final seu patrão diz que não vai pagar, como é que você fica?
Você fica, não, tá bom, pode deixar, né? Outra hora eu recebo. Não, com certeza você vai ficar muito chateado, porque você trabalhou, você investiu tempo ali, não é verdade? Então veja, Pedro, ele trabalhou a noite inteira e estava esperando o quê? Esperando a colheita, esperando o fruto, esperando levar para casa o dinheiro. E o que acontece nessa história? Que ele pesca a noite inteira, não pega nada, está sem dinheiro e de repente Jesus aparece naquele momento. Pedro estava chateado com certeza, porque voltar para casa sem dinheiro não era nada legal. Eu sou pescador, posso dizer assim, gosto de pescar, melhor se dizendo, né? Eu não vivo da pesca, né? Mas eu gosto de pescar e é muito ruim para um pescador. Se tem um pescador aqui nessa live hoje, você pode concordar comigo, não é verdade? É muito ruim você ir pescar e não pegar peixe. Esses dias mesmo, eu saí para pescar com meu filho, aqui perto de casa mesmo, e ele não estava muito animado, porque das outras vezes que ele foi pescar, ele não pegou peixe. E é muito desanimador quando você vai pescar e não pega peixe. Mas eu fiquei feliz, porque nessa pescaria desses dias atrás, 3 dias atrás, ele pegou um peixe, ficou muito feliz, foi muito bom, né? Mas para Pedro, com certeza, foi uma situação muito difícil, porque ele trabalha, ele não pega nada, e agora ele está ali lavando as redes, guardando material, certamente frustrado, indo embora para casa, sem a capacidade de trazer o suprimento para sua casa, e Jesus aparece. Aleluia por Jesus, que sempre aparece nos melhores momentos. Momentos talvez nós estamos desanimados ou frustrados, Jesus aparece com sua infinita graça. E Jesus apareceu. E é interessante que Jesus aparece ali naquele momento em que Pedro está guardando ali as redes, está lavando as redes para ir embora. E Jesus aparece e fala assim: Pedro, me empresta o seu barco. Eu fico pensando, Pedro, né, na cabeça de Pedro, fala, ai meu Deus, estou cansado, pesquei a noite inteira, a noite inteira trabalhando, puxando rede, jogando rede, puxando rede. Agora Jesus chega e quer que eu trabalhe, que eu fique mais tempo aqui nesse lugar. Nem sei quanto tempo que Jesus vai pregar. Imagina se Jesus resolve pregar não sei quantas horas. Mas Pedro decidiu e emprestou o barco para Jesus sem saber o que iria acontecer. É muito poderosa essa mensagem, porque Deus, ele aparece em umas circunstâncias que a pessoa está frustrada, cansada, e de repente Deus espera dele algo a mais. E às vezes acontece com você, talvez naquela semana cansativa que você está de trabalho, talvez você é um vendedor, não vendeu nada, e de repente o que se espera de você agora nesse final de semana é ir para o encontro com Deus, 3 dias numa chácara, e talvez você queria descansar, talvez você queria fazer outra coisa, esquecer da luta da semana, mas de repente olha você envolvido ainda mais na obra do Senhor, né? Então Pedro decide emprestar esse barco para Jesus. Jesus prega ali, anuncia o evangelho a partir daquele barco, e de repente, olha que poderoso, né? Jesus fala para Pedro: Pedro, joga a rede agora ao mar. E aí eu fico pensando, Pedro pescador, pensando acerca de Jesus, que é um carpinteiro. Pedro deve ter pensado, mas como? Eu pesquei no lugar certo e na hora certa, e não peguei nada. Agora vem Jesus e fala para jogar aqui, na hora que não é a hora certa, não é o lugar certo, e de repente, olha o que Jesus está mandando eu fazer. Deixa eu ler essa história com você. Olha o que a Bíblia diz lá em Lucas 5, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, que é Pedro: faze-te a largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam-se grande quantidade de peixe, rompiam-se-lhes as redes, tanto peixe que tinha. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, quase afundarem. Uau!
No dia em que Pedro estava frustrado, de uma pescaria mal sucedida, de um dia de trabalho que ele não iria levar nada para sua casa, de suprimento, de provisão, num dia improvável, numa circunstância improvável, de repente Jesus aparece, pega emprestado o barco dele, Pedro empresta, Jesus manda jogar as redes, e Pedro falou, tá bom, sobre a tua palavra lançarei. Talvez você não entende aqui o contexto, e se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que Pedro depois até se arrepende, e diz que é um pecador, porque ele lançou a palavra, mas na verdade ele fez somente por obediência ao que Jesus tinha falado para ele fazer, mas não havia nele uma expectativa de colheita. E aí a gente vê a graça de Deus. Irmãos, isso é poderoso. A graça de Deus é muito abundante sobre as nossas vidas. No momento em que a gente não espera, no momento em que a gente está passando talvez nossas maiores lutas, Jesus aparece e nos manda fazer algumas coisas, e a gente faz por obediência e muita expectativa, e olha Deus fazendo um maior milagre que Pedro talvez tinha visto. É fato que se a gente for talvez entender mais de pescaria, a gente não sabe quantos peixes foram pegos naquele dia, a quantidade, mas ao ponto da Bíblia enfatizar isso, que precisaram de outros barcos para ajudarem a quantidade de peixe que houve ali. Eu fico pensando que talvez Pedro pudesse fazer isso em várias outras pescarias. Talvez muito tempo pescando, ele poderia chegar àquela pescaria. Mas Jesus, em alguns minutos, é poderoso para abençoar o trabalho das suas mãos e te surpreender com a colheita miraculosa, abundante. E é sobre isso que eu vim aqui dizer para você. Continue trabalhando no trabalho que Deus te colocou para fazer, mas seja atento à direção que Deus te der, porque no trabalho das suas mãos você vai colher e vai prosperar de uma maneira abundante. E talvez aquilo que você demoraria anos para colher, você vai colher assim rapidamente, de uma forma surpreendente, porque quando Deus resolve abençoar, Ele faz coisas extraordinárias e não precisa de muito tempo. Nós precisamos, muitas vezes nós precisamos de muito tempo para colher as coisas, mas quando Deus resolve fazer, Ele faz de forma abundante, de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa, porque Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus que faz abundantemente. Eu contei meu testemunho quando eu preguei a primeira vez sobre esse assunto, foi em 2021, e eu estava aqui nos Estados Unidos, estava passando um momento muito difícil financeiramente, mas eu cria que Deus poderia abrir portas, que Deus poderia me abençoar, que Deus poderia dar a nós a nossa casa. E eu me lembro que eu comecei a pregar no início do ano sobre isso, e mesmo não tendo ali ideia do que Deus poderia fazer naquele ano, mas você sabe de uma coisa, esse ano foi um ano profético de Deus. Vou resumir, foi um ano em que Deus nos deu o nosso apartamento, inclusive eu estou aqui hoje nesse apartamento, foi um ano em que Deus me deu também a reforma de todo esse apartamento, e Deus me agraciou de receber uma oferta para a reforma desse apartamento de $50 mil. Isso é muita graça de Deus, né? Convertendo isso para real é muito dinheiro, né? E Deus nos deu pela sua graça, pela infinita graça. E depois, naquele ano de 2021, então eu fiz uma conta daquilo que eu tinha recebido durante todo o ano, e eu percebi que aquilo que Deus me deu naquele ano era como se eu tivesse trabalhado os outros 4 anos que eu estava aqui nos Estados Unidos e não gastasse nada, e de repente tudo que eu recebi eu investiria então nesse ano, nesse dia, ou nesse ano eu receberia tudo aquilo que foi talvez poupado durante os últimos 4 anos. Veja, Deus é um Deus abundante. Quando Deus resolve fazer, se prepare, Deus vai fazer de uma forma transbordante
na sua vida e na sua história. E se você tem passado dificuldades financeiras, eu quero dizer que Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos. Eu quero profetizar e declarar em nome do Senhor Jesus que você vai ver o extraordinário, que você vai ver portas abertas, que você vai ver Deus te surpreendendo de uma maneira muito rápida. E talvez aquilo que você gastaria muito tempo para conseguir, Deus vai te surpreender de uma forma abundante. E eu quero declarar que ainda esse ano de 2024, você vai ter uma colheita sobrenatural financeiramente. Deus vai te dar direções, Deus vai te dar clareza, Deus vai te dar o lugar certo para jogar a rede, e naquele lugar, naquele momento, naquela hora, as portas vão se abrir em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode escrever aí: eu sou próspero. Eu sou abençoado. Aleluia, financeiramente. Você pode escrever isso pela fé, já deixar um testemunho para outros que você acredita nessa mensagem que nós estamos pregando, porque lembra, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E eu estou aqui pregando Cristo para você. E à medida que você ouve de Cristo, à medida que você recebe essa palavra, você deve confessar, você deve declarar, você deve escrever aqui como testemunho, não só para você, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. Eu quero declarar assim: vocês são abençoados em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Vocês são prósperos em nome do Senhor Jesus. Vocês são abençoados financeiramente. Vocês vão colher as bênçãos do Senhor nesses dias de uma maneira poderosa, porque Deus é um Deus gracioso. Deus deu uma pescaria tão extraordinária para Pedro. E é interessante que foi tão gloriosa essa pescaria, que até as pessoas ao redor de Pedro foram abençoadas com essa pescaria, né? E eu quero dizer isso para você: você vai ser tão próspero, tão abençoado financeiramente, que as pessoas ao seu redor vão a ser abençoadas também. Eu creio nisso, eu profetizo isso, eu declaro isso na sua vida, na sua história, em o nome do Senhor Jesus, que você vai prosperar abundantemente em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia! E sabe de uma coisa? Alguns anos atrás, eu era pastor lá em Goiânia, e um casal de líderes, que na verdade discipuladores, chegaram até mim e falou assim: pastor, nós temos um desejo muito grande de fazer seminário, mas nós trabalhamos à noite. Eles faziam feira, e assim, mas o momento, as feiras que nós mais ganhamos dinheiro são as noites aonde é a hora do seminário. Mas pastor, o que a gente vai fazer? A gente quer muito, a gente crê que é de Deus. E eu então falei para eles: olha, é uma decisão, claro, pessoal de vocês, mas com certeza, se Deus está conduzindo vocês a esse passo de fé, então decida em fazer aquilo que Deus está colocando no coração de vocês. Obedeça, simplesmente obedeça. E então eles abriram mão das feiras, e eles passaram a trabalhar de quinta a domingo. E de segunda, terça e quarta era o dia deles de folga. E também para estar envolvidos no seminário. E depois de 2 anos, eu encontrei com eles e perguntei para eles: e aí, o que aconteceu nesses últimos 2 anos, né, financeiramente na vida de vocês? Eles sorriram e disseram: nunca prosperamos tanto. Eu fiquei tão feliz de ouvir esse testemunho, porque às vezes nós achamos que quando nós estamos servindo a Deus, nós vamos ficar mais pobres. Essa mentira, acusação de que nós estamos perdendo tempo servindo a Deus, liderando uma célula, sendo um pastor, e que estamos perdendo tempo e por isso estamos perdendo dinheiro. Mas eu quero dizer, quando você serve a Deus, quando você se dedica a Deus, eu quero dizer que Deus, Ele te abençoa abundantemente. Ele abre portas extraordinárias. Ele faz o impossível. Ele faz coisas que nós não temos ideia. Então, vale a pena sim nós permanecermos, perseverarmos, porque o tempo da colheita vai chegar, a hora vai chegar. Eu quero declarar que está chegando em nome do Senhor Jesus a sua colheita para a glória do Senhor. Se você crê, diga aí amém, porque eu creio muito nisso, que Deus pode e quer prosperar o trabalho das
suas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Então é tempo de você ver o que você nunca viu, é tempo de você experimentar o que nunca experimentou, e assim como Pedro teve uma pescaria extraordinária, e com certeza foi algo que marcou, impactou a história da vida dele, tem impactado as nossas hoje. Com certeza isso vai acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você vai ver o milagre. E eu quero declarar, você que tem clamado por um milagre na área financeira, eu quero declarar que portas já estão abertas diante de você, nesse ano das portas abertas. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que você vai prosperar abundantemente em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você tiver alguma palavra, alguma coisa que você quiser liberar aqui, escreva aqui em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não sei se... Eu vi um pastor querido aqui, o pastor Ezequiel, um profeta de Deus, não sei se ele está aqui ainda. Se ele estiver aqui e puder orar por nós, eu vou convidá-lo aqui. Eu não sei nem como é que eu faço isso, mas se ele estiver por aqui, liberar uma palavra profética sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pastor Marcos Nogueira, profeta do Apocalipse. Oh, aleluia. Que bênção, Tudo bem, meu pastor querido Ezequiel. irmão? Que bênção estarmos aqui juntos. Uma Uma surpresa. honra. Para todo mundo, para mim também. Muito Se obrigado, apresente aí, querido. pastor. Muito E depois ore obrigado. por nós, abençoe-nos. Né? Se quer falar também alguma Amém. coisa sobre esse assunto que nós compartilhamos, fique à vontade. Amém, meu querido pastor. Bom, os irmãos que me conhecem, eu sou Ezequiel Machado, sou pastor da Videira Interlagos, aqui em São Paulo. Eu supervisiono o litoral norte de São Paulo e nós iniciamos também agora no Japão, né? Nós temos agora 4 Aleluia. igrejas no Japão, Glória a estamos em Deus. 4 cidades lá. Se alguém Meus filhos conhece falaram que alguém no quer ir no Japão, Japão, hein, pastor? pois é, quem quiser ir para o Japão, aí não precisa de visto para ir para o Japão. Você pode ir para lá a qualquer momento que vocês quiserem. É uma cidade, é um país maravilhoso. Os nossos irmãos lá são maravilhosos. 4 igrejas videiras lá. Então, onde você for, vai ser muito bem acolhido. Aleluia. E se conhece alguém, aproveitar, né, pastor? Alguém que mora no Japão, você pode indicar para nós. Nós vamos abrir, né, uma igreja dentro de cada uma das 47 províncias do Amém, Japão, uma igreja videira. amém, Mínimo amém. uma célula vai ter. Amém, pastorzão? Bom, esse sou eu, e eu estava acompanhando sua live desde o começo, né? É um assunto muito profundo que você falou, aliás, muita vida, muita unção. Parabéns aí pela live, os irmãos estão acompanhando também. Vocês Aleluia. são grande bênção de Deus, e eu sou privilegiado de orar aqui junto com vocês também. Eu ouvi o assunto que você compartilhou, tenho muito encargo por esse assunto também, né? Se Aleluia. você permitir, eu só queria só falar Não, algo. fala. Nós temos aqui um tempo ainda. Tá E bom, os é irmãos fiquem à rapidinho. vontade também. É dentro do que você já falou, é só chover no molhado, você já foi profeta aqui hoje. Mas você falou algo muito importante, né? Que primeiro Pedro emprestou o barco para o Senhor, né? Na verdade, Jesus usou o barco de Pedro como um púlpito, né? Sim, Porque, na verdade, como um sim. palco, que ele usou para pregar o evangelho, né? E depois Verdade. disso, deu uma palavra para Pedro. E quando você estava ministrando isso, você mesmo já declarou até profeticamente, não sei se você percebeu, você falando dessas provisões para os irmãos, né? E eu senti no meu espírito apenas de falar isso com os irmãos, né? Que Jesus tem uma ordem de fazer coisa da nossa vida que é incrível, né? Ele disse: se nós quisermos, desculpa, se as palavras, se nós permanecermos nele, as palavras dele permanecerem em nós, aí pediremos o que quiser no nome dele e nos seria feito, né? E eu É creio que verdade. essa é uma ordem de importância para Deus, né? Então, primeiro é estar nele, né? Depois a palavra dele está em nós, tem a ver com o que a gente prega, a nova Aleluia. aliança, né? Aí o que nós pedimos será concedido. Alguns podem falar, mas se pedir um absurdo, é dificilmente alguém que está nele e que tem a palavra dele em si pedir algo tão fora do que é a vontade do Senhor. É inevitável. Por Verdade. isso Deus dá todas as garantias que a gente pede. E foi o que aconteceu com Pedro, né? Porque naquele momento Pedro estava emprestando o barco dele sem ele perceber para Jesus, né? Às vezes a gente não sabe, mas momentos de escassez ou dificuldade, né? Deus usa de tantas oportunidades só para nos É abençoar. Tinha muitos verdade. Olha outros só. barcos lá, ele poderia ter pego qualquer Sim, um, mas sim. ele Concordo. escolheu o de Pedro. Pedro É permitiu. E é muita interessante graça, aqui, né?
Foi favor puro. E o fato de Pedro ter emprestado, aí que está o princípio, porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, todas as demais coisas acontecem. E a gente vê Verdade. alguém na escassez, né, pastor? Porque se é alguém que já voltou de uma pescaria, os estoques estão cheios, vou emprestar um barquinho para Jesus ir lá, não vou pescar mais, nem é horário de pescar É, mesmo, usa o barco, fica a tarde inteira, vai passear com sim, discípulos, sim. tenha comunhão, faça alguma coisa. Não foi esse o contexto. O contexto é o seguinte: momento de escassez. Então, isso aqui, eu vi você profetizar na vida financeira dos irmãos, eu quero endossar isso. Amém. Porque é nesses momentos que o Senhor entra na nossa vida, jamais para requerer algo de nós, mas sim nos colocar dentro de um princípio. Qual é? Se Ele é o primeiro, tudo vai ser acrescentado. Pedro, Aleluia. então, prioriza o Senhor, vai, segue a direção, aí vem a palavra. Isso é interessante. Você está aqui compartilhando uma palavra e tem gente recebendo. Você que está recebendo aqui, isso é profético. O pastor Marcos Nogueira está compartilhando. Então, aí Jesus dá a palavra, ó, vai a águas mais profundas. Aí Pedro é onde ele diz, Aleluia. né? Segundo a sua palavra, eu vou. Eu sempre falo, pastor, já encerrando aqui, que o que difere sonho de fantasia é uma palavra. A gente precisa Verdade. aprender a receber uma palavra de Deus. Deus pode falar a mesma coisa, nós podemos ter o mesmo desejo, mas você tem uma palavra e eu apenas tenho um desejo. O meu vai ser uma fantasia, o seu vai ser uma promessa, porque o Sim, que difere esse sim. sonho de fantasia é uma palavra de Deus. O sábio diz que você deve ouvir, a fé vem pelo ouvir, né? Receba a palavra, ata os olhos e guarda no coração. Sim, Eu sim. falo que esse é o caminho. Então, quem está aqui na live ouvindo, você está ouvindo. Agora tem que gerar o quê? Uma visão daquilo que Deus está fazendo. Guardar no coração. Mas por Sim. que que eu tenho que guardar no coração? Meu coração precisa andar cheio. Tem promessa Amém. de Deus para o nosso coração. E você falou algo que tem a ver com isso, porque o Salmo 34 diz assim: ó, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Esse Sim, agrada-te, no original, tem dois sentidos. Um deles, aí você tem Strong, que sabe disso, um deles é o seguinte: esteja contente. Ao texto ficaria: esteja contente com o Senhor e ele satisfará o desejo do coração. Mas tem outro que é pouco falado, que é assim, ó, habituado a mimo. É muito interessante isso. Alguém ah, habituado a mimo. Quando eu chego do mercado aqui, meus filhos abrem as sacolas e eles querem saber o que que eu comprei para eles. Porque eles estão sim, habituados a serem mimados. E na nova aliança, a gente precisa aprender isso. Porque a promessa de Efésios 3:20 é que ele nos daria além do que pedimos e pensamos. sim, sim. Então, isso é mimo. É, Você não precisa e Deus está te dando, é o quê? É aleluia. mimo. É, olha, Precisa você estar pediu, tem coisa que você nem pediu, só pensou, desejou, só se eu pudesse ter isso aqui de Deus, aí Deus fala, dá muito mais. muito mais além do que pensou. Então, isso é o quê? Mimo. Ok? O Salmo 34 diz: esteja habituado a mimo e ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Amém, Aí é duas amém. coisas aqui. Então, meu coração precisa ter um desejo, ele precisa estar cheio. Senão vira aquele Aleluia. negócio do gênio da lâmpada, que o cara acha a lâmpada, aparece o gênio, ele não É, sabe nem o que ele vai pedir. Mas por quê? Não tem sonho, não tem, coração vazio, não sabe o que vai pedir. Mas quando a gente ouviu pela fé, atou os olhos, guardou no coração, tem uma promessa queimando. Aí tem uma promessa para dentro do coração, que Deus vai realizar o desejo do nosso coração. aleluia. Então, quando Eu nós creio nisso. pedimos, e eu queria finalizar então dizendo isso para os irmãos, né? Você que está aqui nessa live, eu queria orar por você e declarar essa palavra. Permaneça nele, que essa palavra permaneça em você, e aí você pede o que você quiser. Você pode ir por causa de uma palavra a águas mais profundas, e vai Aleluia. acontecer o que o pastor falou. Não vai caber no seu barco, vai ter que pedir ajuda para os sócios, né? E o principal de tudo, né, pastor? No final de tudo, ele largou tudo e seguiu Jesus. Sim, Então, e esse é o segredo da prosperidade, é nunca pôr o coração nas coisas, nunca as sim, coisas nos ter, sempre você vai ter, nunca vai te faltar nada, desde que Jesus sim. seja a pessoa mais importante e a prioridade da sua vida, você que está nos assistindo aqui. Aleluia. Amém? Glória a É para eu Deus. orar para o povo, pastor? Ora, ora, profetize aí, pastor. E eu Entraram aqui recebo aqui. vários seguidores meus, eu queria só pedir para eles te seguirem, né? Amém. O Então, os mesmo irmãos que ainda também. não seguem, que me seguem, não seguem o pastor Marcos Nogueira, você pode seguir sem sair da live. Você vai ali, então, no meu nome é o nome dele, você clica, vai estar lá, seguir, segue É, esse pastor. faça isso. Quando você Os for nos meus, Estados Unidos, qual é o nome da cidade, pastor, aí? nós estamos aqui perto de Miami, Coconut Creek. Perto de Miami. Eu não sei nem falar esse nome bonito que ele falou aí. Repete aí. Coconut Creek. Concono Boca Creek. Raton, perto de Boca Raton, o Ok. pessoal conhece mais, Fort Estados Lauderdale. Unidos, irmãos. Você vai lá e vai ser ricamente abençoado. Visita a igreja desse pastor tão cheio do Senhor. Ele Aleluia. é um homem conhecedor do Tamo Apocalipse, juntos. profeta de Pátimos aqui hoje também. Amém? E eu Aleluia. queria orar pelos irmãos, declarando disso no Amém. nome de Jesus. Amém, Amém, pastor? amém.
Pai de amor, obrigado por essa palavra que o Senhor tem conduzido teu servo todos esses Amém. dias. Amém. Pai, nós queremos concordar com tudo aquilo que o Senhor tem falado, queremos andar debaixo desse princípio da nova Amém. aliança. Amém. Cremos em tudo aquilo que o Senhor está falando aqui hoje e Amém. nós queremos, Senhor, declarar o Senhor é a nossa prioridade. Nós estamos no Senhor, a Sua palavra Amém. está Amém. em nós. Senhor, e nós podemos pedir o que quiser por causa dessa nova aliança. Por isso, Amém. Deus, eu peço Amém. agora, surpreenda os meus irmãos. Ó Deus, que eles Amém. possam viver como Pedro viveu, no tempo da escassez. Eles, Senhor, esperaram no Senhor. Eles Amém. ouviram Amém. direções do Senhor. Pai, eu quero te pedir nesse tempo de escassez. Eu sei que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, que estão no período como esse de Pedro. Senhor, uma pescaria frustrada. Mas, Deus, o Senhor está aqui Amém. hoje. Eu quero Amém. te pedir, Pai, Amém. no nome do Amém. Senhor Jesus, para que o teu Eu favor creio. seja abundante, que coisas Amém. grandes Amém. Amém. comecem a acontecer sobre a Aleluia. vida de cada um dos meus irmãos, que o céu Concordamos. venha se revelar a cada um deles e que eles possam viver coisas grandes da Amém. parte do Senhor, no Amém. Em nome do nome Senhor de Jesus. Jesus. Amém e amém. Aleluia. Bem, Glória a pastorzão, Deus. posso Glória a liberar Deus. uma palavra profética aqui? Pode, pode Eu liberar, não sei, claro. eu não conheço a irmã, mas tem uma Ellen Thaisa Araújo, né? Quando eu estava orando, abri os olhos e eu vejo assim os nomes das pessoas aqui, às vezes o Espírito Santo traz algumas palavras Amém. e eu vi o Senhor trazendo de fato esse tempo assim de portas abertas. Era como se coisas passassem pelas mãos da Ellen, mas ela não conseguisse, pastor, segurar sobre as mãos. Então o Senhor manda falar para você, Ellen, que é um tempo de prosperidade. Amém. O Senhor está Amém. aplanando os Amém. caminhos. É um tempo Aleluia. glorioso que está vindo sobre a sua vida. Né? Deus vai te honrar. Portas que estiveram fechadas em tempos anteriores na sua vida, o Senhor manda falar para você que elas estarão abertas. Você vai ter um ano assim de muita colheita. Para você saber que Deus está falando com você. Foram os seus 2 últimos anos de coisas muito difíceis para acontecer. O Senhor me mostra uma terra que foi muito dura para ser preparada, para ser arada. Amém. Mas o Senhor manda dizer que agora é chegado na sua vida um tempo de colheita, Amém. de conquista. Você vai começar a ver a erva nascer, você vai começar a ver ela crescer, vai ver a espiga, depois o grão cheio de espigas, sem Amém. você perceber, de um dia para a noite, por causa da graça e do favor do Amém. Senhor, Amém. você viverá, minha irmã, na sua vida uma colheita abundante. O Senhor está te Amém. recomendando, como Amém. recomendou Pedro para esse Em tempo. nome Receba de no nome do Jesus. Senhor Jesus. Amém? Amém. Gente, Aleluia. eu gostaria de pedir também, vocês que me seguem, segue o pastor Ezequiel, e ele tem um ministério profético, Amém. ele tem um seminário que ele faz também, Exato. né? E eu estou esperando ele fazer aqui, aqui no na nossa terra aqui, logo, logo. Ele está no Logo, Canadá esses logo. dias fazendo, Eu né? vou ainda. Vai no Eu tô Canadá? indo agora, dia 31, é dia Ah, 2 legal, no vai Canadá. fazer. É que eu vi um banner, pensei que já tinha feito. Que Mas benção, alguns pastor. irmãos estão chamando aí nos Estados Unidos, a gente vai organizar quando estiver indo já para visitar algumas outras cidades. Com Vai ser algo certeza. glorioso em nome de Libera Jesus. Libera a unção que Deus dá, né? Amém. Deus te deu. Né? Seu profeta, Pastor, eu eu. queria aproveitar também sobre a sua vida, né? Eu sinto que o Senhor mudou um ciclo aí na sua vida e eu via como se o Senhor colocasse as mãos dele sobre os seus ombros, assim, sabe? Amém. E é um tempo de um favor maior. Deus vai largar mais, assim, os seus limites espirituais, o nível de favor, de graça que está Amém. liberado sobre a sua vida. Era como se ele alargasse, sabe, seus caminhos de uma maneira tão gloriosa. Isso tem a ver com um novo momento ministerial, né, uma nova conquista, um novo território, um novo campo de autoridade Amém. espiritual, para a igreja crescer mais, para receber mais da parte do Senhor. Era como se fosse um tempo de treinamento, de preparação, mas que de fato agora está sendo o tempo que o Senhor está te liberando para você colher. Deus nunca usa do tempo para nos castigar, né? Deus usa o tempo é para nos treinar, Ele é Senhor do tempo. Amém. Então, Verdade. cada ano que você passou aí, foi um tempo que o Senhor foi te preparando, ensinando, dando percepções, mas tem um favor maior vindo Amém. agora sobre a sua vida. Aleluia. Eu E as recebo. sementes foram lançadas. Agora é hora de você ver os frutos Amém. aparecendo. E você vai sentir isso. Você vai andar sentindo assim um favor maior, sabe? Uma recomendação do Senhor. Você vai andar pelas ruas sentindo isso. Como se fosse Amém. assim, sabe, um campo de autoridade que Deus te deu. Eu creio que nesse exato momento Deus liberou isso no mundo do espírito para você. Amém. E o que você for fazer a partir de agora, até mesmo coisas que você já tentou fazer anteriormente, mas não sentiu tão respaldado assim pelo Senhor. Eu sinto que você vai perceber isso, Deus te respaldando, Amém. te preparando, te qualificando, você vai sentir isso, né? Aleluia. Então receba essa palavra na sua vida em Amém. nome de Jesus, amém? Testifico, pastor, com certeza.
Uma velocidade Obrigado. profética, viu? Velocidade Amém, amém, profética. amém. Realmente coisas extraordinárias têm acontecido aqui, Amém. assim, a gente, assim, às vezes a gente não vê as coisas ainda acontecendo como a gente gostaria, mas existe uma fé brotando muito Sim. grande para coisas maiores, né? Nós estamos fazendo uma live todos os dias, 5h50 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, Uau. 6h50 horário do Brasil, por 100 dias, os últimos 100 dias, e Uau. você sabe, deixa eu falar uma palavra profética sobre colheita, pastor, e Amém. serve para nós aqui, para todos que estão nos ouvindo, e eu senti algo no coração e comecei a orar às 5 da manhã aqui. E eu falei, Deus, eu quero algo da parte de Deus. Eu acredito que o Senhor ainda pode fazer algo esse ano ainda. Amém. Porque às vezes acaba o ano, está acabando o ano, a gente fica pensando, no ano que vem vai ser diferente. Né? Eu falei, Deus, o que o Senhor pode fazer? E aí eu vi que estava faltando quase 100 dias. Eu falei, vou começar uma live todos 100 dias, sem parar. Uau. Né? 5h50. Comecei. Já faz 31 dias. E aí, um dia orando, eu falei, Deus, o que o Senhor pode fazer em 100 dias? E aí Deus me lembrou, sabe de quê? A lida de o Isaac, no tempo lá da escassez, Sim. da fome que havia, ele plantou, Semeou. ele semeou e ele colheu 100 100 vezes mais. vezes mais. Meu pai é agricultor, muitos anos. Eu vi Aleluia. muitas colheitas do meu pai, e colheitas até grandes, Aham. mas nunca vi de 100 anos. Uau. Mas você sabe, o que é uma colheita? Você imagina só uma colheita de 100 anos num ano só? Olha só. Tá, Deus cento pode por um. fazer. Mas o que isso tem a ver com os 100 dias? É porque talvez você não sabe. Mas, normalmente, uma plantação desses cereais aí leva em torno de 100, 105 Uau. dias. Que poderoso, hein? Ou seja, Aleluia. se nos 100 dias, né, de trabalho ali de Isaac, ele colheu 100 anos, Imagina. Deus não pode fazer sim Aleluia. nas nossas vidas. Então, nós falamos sobre Aleluia. prosperidade hoje. Deus é abundante em nos prosperar, e é isso que nós vamos ver na sua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E eu quero ouvir os testemunhos aí de que, de repente, Deus abriu a porta. Estávamos fazendo a Aleluia. mesma coisa, anos, anos fazendo a mesma coisa. De repente, Deus Aleluia. selou e Deus abriu a porta de uma forma extraordinária. E é isso que Olha, eu eu vou recebo ver. da minha vida essa Em palavra nome aí. de Jesus. Eu Olha creio. só, Ó, então, é pro- coisas pequenas, uma semente pequena que pode produzir uma abundância de frutos, algo extraordinário, em nome de Jesus. E outra coisa que Deus falou comigo essa semana, hoje mesmo, Uhum. eu falei, Deus, eu quero que o Senhor faça muito na minha vida, porque se o Senhor se revela por aquilo que o Senhor faz, então eu quero que o Senhor faça muito. Mas tem outra coisa, pastor Ezequiel. Nós temos que, como a Bíblia diz, que uma geração louvará a outra geração, os Sim. feitos do Senhor, os Amém. poderosos feitos do Senhor. Creio. Então, para que a gente passe para a próxima geração o testemunho do Deus grande, Deus então tem que fazer essas coisas grandes em nós. E Aleluia. eu quero as coisas grandes e abundantes de Deus, porque eu vou passar Amém. para a próxima Em geração nome de Jesus, os recebe para poderosos transferir. feitos de Deus. Aleluia. Seremos os primeiros a receber, em nome de Jesus, eu creio. Em nome de Jesus, pastor, obrigado, obrigado. Seja Obrigado, sempre querido. bem-vindo. Né? Quando quiser, pode entrar aí, dá um sinal aí, eu já te coloco aí. Muito Vamos fazer obrigado 21 aí por ter dias. entrado na sua live. Faltam 18. É uma honra estar aí com vocês, né? Que o Senhor continue te abençoando. Vou liberar para você continuar a sua live, né? E como você falou, né? 2 Pedro 3,8 fala que tem uma coisa que nós devemos lembrar. Quando a Bíblia manda a gente lembrar de uma coisa, aí eu quero lembrar duas vezes, né? E ele diz assim, né? Uma coisa que deve lembrar, meus amados irmãos, é que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, eu quero que todos finalizem a minha parte aqui dizendo isso. Vamos se lembrar que ele pode fazer em poucos segundos o que demoraria Amém. muitos anos para Aleluia. acontecer. Glória a Então, Deus. muito obrigado. Vou deixar você livre aí na sua Não, live para nós continuar. já estamos encerrando. Até passamos do horário. Eita, meu Deus. A Não é gente culpa faz minha, isso. não, né? Não, isso aí é porque fluiu. Tem que Amém. fluir. Não tem horário para acabar assim. Né? Exatamente. Deixa Deus mover, né? Mas nós estamos Amém. encerrando aqui também, em nome do Senhor Jesus. Pastor, então, eu estou compartilhando desse livro aqui, Abundantemente Mais. Uau, Esse é o livro que a gente escreveu, que legal. 21 capítulos, e fala sobre esse Deus abundante. Então, Amém. Então, vamos e tem receber. sido glorioso. Um grande abraço. Obrigado, pastorzão. Um abraço a todos os irmãos. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Amém. Glória a Deus.
Estamos juntos, gente. Deus abençoe vocês. Tenham aí um restante de dia muito abençoado. E amanhã estamos de volta, né? Nós temos uma live às 5h50 da manhã e temos também outra live às 7 horas da noite, horário aqui dos Estados Unidos, e 8 horas, horário do Brasil. Foi muito bom estar com vocês. Espero que você tenha recebido essa palavra do pastor Ezequiel, porque com certeza veio da parte de Deus para nós. E Deus tem muito mais, vai fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Não deixe de compartilhar essa live, que foi poderosa, foi profética. Em nome do Senhor Jesus, já vou deixar gravado aí para você compartilhar, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe.